Então, muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindas a mais uma conferência do nosso ciclo de conferências da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Hoje temos uma convidada muito especial, Ana Lopes Mesquita, que nos vem trazer uma comunicação sobre a pedagogia das relações. No fundo, vem-nos trazer muito mais do que isso. Nós temos falado de percursos, temos falado de vivências, de aprendizagens, e, portanto, a Ana vem partilhar um pouco connosco aquilo que tem vivido ao longo dos últimos anos. E numa lógica de contágio, numa lógica de partilha, e uma partilha que nos possa mostrar que a vida é bela, não é? Que podemos seguir sonhos, porque se lutarmos, se acreditarmos, se sonharmos, tudo é possível. A Ana é educadora de infância, estudou na Universidade de Évora, passou pela Escola Superior de Educação de Lisboa. Eu não vou falar muito do percurso, ela depois terá a oportunidade para o fazer, mas pronto, depois trilhou um caminho, o caminho que ela escolheu, que ela própria escolheu, e que é um caminho já longo, não é? Já tem alguns anos, e acho que com muitas coisas boas, não é? Coisas que nos contagiam, que nos fazem ver a educação de infância de outra maneira. De outra maneira, estou a referir-me a outra maneira quando penso na pedagogia mais tradicional, naquilo que nós temos muitas vezes nos nossos jardins de infância, nas nossas creches, nas nossas escolas. Portanto, a Ana procurou um caminho diferente e continua à procura, não é? E a descobrir coisas novas, e se calhar é uma inspiração, pode ser uma inspiração para nós todos. Portanto, Ana, a palavra é tua. Ok, então vamos lá. Então, boa tarde a todos. Quero em primeiro lugar agradecer, Miguel, o convite e agradecer à Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria. É muito bom estar aqui. Eu sou de Leiria, portanto isto é especial para mim também, nesse aspecto. Eu sei que hoje temos aqui maioritariamente alunas, não é, do curso de Educação desta escola, e aquilo que eu venho falar foi muito pensado para estas alunas, está bem? Eu vou fazer esta ressalva só porque eu estou a ver aqui algumas caras de pessoas que já têm feito formação comigo há algum tempo, e é para saberem que vamos aqui falar ainda de um nível inicial, está bem? Aprofundamentos deixamos para outras praias. Então, eu sou educadora de infância, é a minha formação. Acabei o meu curso em 2006 na Universidade de Évora, como o Miguel referiu. Foi o curso que eu escolhi, como eu costumo dizer, por paixão, e era efetivamente o que eu queria, o que eu sempre quis. Ainda quis ser advogada, na infância, muita infância. E como eu costumo dizer que sou advogada, mas agora sou advogada da infância. Sou a advogada de defesa da criança e uso esse título com muito orgulho e como missão. Não sei, queres que eu fale do meu percurso todo, mesmo assim à séria? Não quiseres. Não quiseres. Pronto, entretanto, tentei aprofundar algum conhecimento relacionado com a parte mais artística, teatro e educação, que é algo que me é muito, muito querido e muito próximo, e fui sempre também aproximando um bocadinho das psicologias, mas foi desde cedo e foi desde a formação inicial que cresceu em mim esta paixão pela abordagem de Reggio Emília. Eu ouvi falar no meu curso, fiquei extremamente curiosa com o que é isto, o que é que eles estão a dizer, isto parece-me interessante, mas na altura foi-me apresentado esta ideia da abordagem Reggio Emília como uma coisa muito bonita que acontece lá em Itália, como uma utopia, algo que seria impossível nós realizarmos cá. E eu, como teimosa que sou, quis saber porquê, né? O que é que acontece em Itália que é assim tão especial, e porquê é que nós não conseguimos ter este tipo de educação em Portugal, e porquê é que nós não conseguimos de alguma forma inspirar-nos nessa prática para trazer para cá, isto em 2006, não é? E ainda não se ouvia falar muito. E isso levou-me a tomar uma decisão pelo qual ainda hoje agradeço, que foi eu desisti e não fui à minha viagem de finalistas, minhas colegas foram todas para a Tunísia, e eu agarrei no dinheiro e fui para a Itália. E fui conhecer Reggio Emília, e foi a primeira vez então em 2006 que eu estive em Reggio Emília, e depois tive a sorte de voltar mais tarde em 2011, 2013 e 2018. E foram já estas viagens, todas elas bastante diferentes, mas todas elas com cariz formativo dentro da abordagem e dentro deste contexto e desta filosofia educativa. E eu costumo dizer que quem conhece Reggio nunca mais larga,
porque isto transforma-se numa espécie de vício, transforma-se num encantamento mesmo muito grande e que nos instiga a ir mais além, a continuar a procurar, a continuar a investigar, porque vamos nos transformando em educadores investigadores, não é? E vamos começando a colecionar conhecimento, a colecionar pontos de vista, a colecionar outras formas de fazer e cada vez mais vamos tendo este desejo de ampliar o nosso olhar para melhor servir a infância e para melhor exercer a nossa função e para sabermos estar de forma mais competente ao lado das crianças. E então pronto, esta paixão por Régio já é longa. Tive a sorte no meu percurso de ser contratada como pedagogista daquele que viria a ser o Colégio Infantil Clube Mágico, aqui em Leiria, que muitas de vocês conhecem. Em 2013 comecei a trabalhar lá, consegui, foi a oportunidade certa para transformar algumas ideias, algumas concepções que tinha em realidade, não é? E fazer esta ponte entre a utopia e aquilo que era efetivamente fazível. E estive lá a trabalhar durante 5 anos, os primeiros 5 anos do colégio, que foi uma oportunidade muito, muito boa e que permitiu crescer muito enquanto profissional e que permitiu crescer muito ainda nesta perspectiva da abordagem Régio. Depois dessa experiência, às tantas o clube já se tornava pequeno e passei então a ter um projeto próprio, que o Miguel estava a referir, escolher este caminho, que foi criar aquilo que é hoje o projeto Calambaca. E o projeto Calambaca é o quê? A ideia é criar um projeto que apoie educadores na sua formação contínua e que convida a pensar e a inovar as práticas pedagógicas inspirados na abordagem de Régio Emília. E já existe desde os finais de 2017, início de 18, foi mesmo ali dezembro, janeiro, e desde essa data que tenho então vindo a construir e a trilhar este caminho com algumas pessoas que me vão acompanhando e partilhava com o Miguel com um resultado que me orgulha muito e que sinto que de alguma forma estamos a fazer uma mudança ou a contribuir de alguma maneira para uma mudança no paradigma educacional em Portugal e a ideia é continuarmos a trilhar este caminho, mas esta ideia de percurso, porque nós não fazemos educação dentro da escola, mas quando nós formamos educadores, quando nós criamos outros caminhos, nós também estamos a trabalhar para a infância, não é? Há muita forma de trabalhar para a infância e algumas não passam por dentro da sala sempre, isto também para fazer esta chega, porque sei que há muitas alunas a ouvir e vocês podem efetivamente pensar e sonhar o vosso caminho e arregaçar mangas e construí-lo. Não é fácil, mas é possível e queria-vos deixar também esta mensagem. Pronto. Então, o que é que nós vamos falar hoje? Eu vou se calhar compartilhar aqui a minha tela. Deixa-me cá ver. Eu preparei-vos uma apresentação. Desculpem, temos que voltar aqui atrás. Tá. Estão a ver? Toda a gente está a ver? Ok. Eu com a tela fico sem acesso aos comentários. Ora bolas. Podes pôr, penso eu, cá em baixo. Vê se consegues. Saís da tela cheia. Sim. Sais da tela cheia e ficas com os comentários. Você está partilhando a tela, interromper partilhamento. Não. Da parte de cima. Estou a ver isto. Exibição, como é que é? Sair da tela cheia. Não tens canto superior direito. Estou à procura. Estou aí, mas não estou a ver. Pronto, se não der paciência não é grave. Eu vou entrando e vou saindo da tela, não é problema. Não, só ver comentários eu vou-te dizendo. É? Está bem, ok. Eu vou pedir uns comentários daqui a bocadinho e gostava de ter esse feedback. Então, eu hoje venho-vos falar de Régio Emília, sim, está bem, mas eu não tenho a pretensão de forma nenhuma de vos explicar a abordagem numa hora. Eu faço formações no Calambaca de 8 horas sobre Régio Emília e o tempo não dá. E eu já estudo o Régio Emília desde 2006 e ainda não acabei, nem vou acabar tão cedo, não é? Então, isto é realmente uma primeira pincelada e um primeiro olhar. Mas não nesta perspectiva de vos explicar a abordagem, eu trago-vos um olhar sobre a abordagem, que é um olhar que eu tenho vindo a construir nos últimos meses, provavelmente muito impulsionado por esta questão da pandemia, que tem a ver com as relações.
não é? Há quem chama a Reggio Emilia a pedagogia da relação, e eu andei a pensar um bocadinho sobre isto e hoje o que eu vos trago é um bocadinho o início, o ponto de partida dessas minhas reflexões que eu tenho vindo a construir, porque, como eu dizia no texto que acompanhava o cartaz, se nós entendermos a qualidade das relações como um dos grandes desafios da atualidade, eu acho que este, mais do que nunca, é o momento de pensar as relações e de refletir sobre a qualidade das relações que temos e que existem dentro da escola. Loris Malaguzzi dizia que não há educação sem relação. E está aqui alguém a falar? Já cortei som. Não? Ok, era o som. Pronto, Loris Malaguzzi dizia-nos que não há educação sem relação. E esta sempre foi uma frase que me acompanhou muito e que eu uso muito nas minhas formações, mas como devem imaginar, nos últimos tempos ganhou toda uma nova dimensão, não é? E é impossível passar por esta frase e não parar nesta frase. Não há educação sem relação. E quando eu pensei nisto, não há educação sem relação, eu comecei-me a questionar um bocadinho sobre que relações, não é? Estamos a falar de que relações? E como é que estas relações sustentam o processo educativo? Ou como é que estas relações influenciam o processo educativo? E será que estamos a falar só de uma relação relacionada com o vínculo, com o apego? Ou será que há mais relações dentro do espaço educativo? Será que há mais para além disso? Às vezes pensamos muito na relação que criamos com a criança na perspectiva do eu gosto muito dela e ela gosta muito de mim. Mas será que este é o tipo de relação suficiente para um processo educativo? Será que essa relação de eu gosto muito de ti, tu gostas muito de mim, é o suficiente para estarmos ao lado da criança com a competência que nós devemos ter? Então eu comecei-me a inquietar um bocadinho sobre estas questões e a pensar um bocadinho quantas relações é que cabem dentro da escola. E foi esta a minha pergunta de partida para eu começar a ler e a pensar sobre isto. E o que eu vos vou mostrar hoje é então só um bocadinho o início dessa reflexão. O Bronfenbrenner dava-nos a imagem da tecelagem para explicar a forma como ele entendia que a escola devia participar com a comunidade e com os diferentes níveis de interação, e eu queria usar um bocadinho essa imagem dele, do Bronfenbrenner, para dizer que eu acredito que o sistema de relações é que vai tecer a nossa tapeçaria, não é? De valores e de princípios. E acredito que quando nós paramos para pensar qual é que é o sistema de relações que temos dentro da escola e que nós, educadores de infância e equipa, atenção, quando eu falo educadores, e queria fazer isto, deixar isto claro, quando eu falo educadores não falo só do educador de infância, está bem? Eu entendo que todas as pessoas que trabalham dentro de uma escola são educadores. Aliás, todas as pessoas que têm um papel no processo educativo da criança são educadores. Então, quando eu falo em nós diretores, nós auxiliares de ação educativa, nós educadores de infância, porque nós todos temos um papel a desempenhar dentro deste fazer escola. E então, eu acredito que quando nós pensamos nesta tecelagem de relações, neste tecer de relações, nós estamos a pensar muito que educadores é que nós somos e que escola é que nós somos, não é? E que queremos ser. E então, eu acho imprescindível pensar sobre isto, principalmente agora, em que tanta coisa vai mudar, não é? Aqui. Não estou a conseguir mudar a minha tela, vou só ver o que é que se passa. Já está, ok. Eu não vou estar muito tempo a contextualizar a abordagem de Reggio Emilia, vou fazê-lo sim, até porque eu não sei quantos de vocês é que já tiveram contacto com esta abordagem. E essa era a pergunta que eu gostava de vos lançar, e eu gostava que vocês no chat, apesar de eu não conseguir ver, mas eu vou tentar a seguir interromper a tela para ir darem um saltinho, gostava que vocês me fossem contando no bate-papo qual é que é a vossa relação com o Reggio, se vocês já conhecem, se não conhecem, se vocês já tinham ouvido falar, se já leram sobre, e gostava que vocês me fossem dando um bocadinho esse feedback, para eu também conhecer um pouco sobre a vossa história com esta abordagem e qual é que é a vossa relação ou a vossa profundidade de conhecimento com ela. Então deixava-vos este desafio. Eu vou interromper aqui o compartilhamento só para ver se a seguir eu consigo voltar lá. Ok, já estou a ver aqui. Da Patrícia. A Patrícia Ramos comprou no Galambaca, certo?
Vão escrevendo, está bem? Para eu também ter esta percepção de como é que vocês estão, para eu perceber se vocês querem que eu aprofunde ou não esta contextualização da abordagem, ou se podemos aprofundar um bocadinho. Ok, a Diana esteve no cubo, a Carla está à descoberta, boa Carla. Ok, está aqui, ok. Sempre muito pessoas do Brasil, que bom, olá. Ok. Boa. Ok, certo. Se vocês sentirem necessidade de ligar o vosso micro e irem falando comigo durante a apresentação, estejam completamente à vontade, está bem? Qualquer coisa que eu diga, uma pergunta que vos surja, algo que vocês queiram acrescentar, sintam-se mesmo à vontade para ligar o micro e falarem comigo. Joana, pois foi cancelada a formação. Nós vamos lançar online entretanto, está bem? Ok. Boa. Sim, senhora. Então vá, vou voltar aqui à tela, uma vez que eu não estou a conseguir ver os comentários, que eu tenho que andar a entrar e a sair. Pronto. Então, fazendo uma pequena contextualização, a abordagem de Reggio Emília tem o seu início mais oficial em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, em que Reggio Emília, uma cidade no norte da Itália, se encontrava, como vocês veem nesta imagem, destruída. Okay? Eu não vou estar a contar-vos muitos pormenores, esta é a parte da abordagem que vocês facilmente encontram pela internet e que vocês facilmente conseguem pesquisar e conhecer a história. Mas é essencial conhecer esta história para depois compreender alguns dos princípios e dos valores que norteiam esta abordagem. Porque quando Reggio Emília estava assim, a comunidade de Reggio Emília sentiu a necessidade de reconstruir o seu tecido social e de reconstruir a sua terra e de reconstruir as suas vidas. E um grupo de pessoas, principalmente as mulheres, quiseram reconstruir e começar a construir novamente Reggio Emília através da construção de uma escola. E puseram a construção de uma escola como um dos desejos principais e iniciais nesta reconstrução. E isso para mim é fascinante, não é? Este desejo de escola e esta consciência da importância da educação há tantos anos atrás. Isso para nós hoje em dia parece inovador quando se juntam a criar comunidades de aprendizagem, quando aparecem essas escolas alternativas, geridas por famílias, e nós achamos isto de uma grande ousadia. Imaginem isto naquela altura, não é? Demonstrou aqui uma grande abertura e uma grande valorização da criança e da infância para isto que foi feito. Então, as primeiras escolas Reggio Emília foram construídas literalmente usando os pedaços e os escombros e os restos que sobraram da guerra. No livro das 100 linguagens eles contam mesmo que venderam um tanque que tinha ficado esquecido, que venderam as celas dos cavalos para juntar dinheiro para construir a escola. E a escola foi desejada, foi construída e era gerida pelas pessoas da comunidade, ou seja, pelas famílias. E este início é extremamente importante para depois nós conseguirmos compreender a forma como hoje em dia a abordagem se relaciona com a comunidade e a forma como a abordagem se relaciona com as famílias. E diz-nos muito também sobre esta cidade e sobre a forma como as pessoas se organizavam. E eu não posso deixar de fazer esta ponte com aquilo que está a acontecer connosco hoje, não é? Estas pessoas, depois de uma guerra, agarraram numa situação profundamente difícil e dolorosa e construíram algo de belo. Algo de belo que nós ainda hoje estamos aqui a falar e que tantos anos depois nos junta aqui. E eu acredito que esta situação pandémica que nós estamos a viver também pode servir para nós construirmos algo de belo, não é? E que efetivamente nós podemos construir coisas muito preciosas a partir dos escombros. E acredito que aquilo que nós estamos a viver agora pode ser uma oportunidade para refletir educação e para fazer uma escola diferente daquela que existia antes, tal como aconteceu com Reggio Emília, que depois da Segunda Guerra Mundial construíram uma escola diferente da que existia antes. Portanto, eu entendo também este início como uma inspiração que nos mostra que é possível fazermos algo e que esse algo pode efetivamente ganhar repercussões e ganhar ecos tão profundos que de repente, tantos anos depois, há um grupo de pessoas que está em Portugal a falar sobre, não é? E isto é sem dúvida uma inspiração para nós.
Então, quando isto tudo acontece, este senhor que vocês estão a ver, que é Loris Malaguzzi, fica muito interessado nesta história. Quem são estas famílias? Quem são estes pais? Que comunidade é esta? Que iniciativa é esta que está ali a ter lugar? E isso faz com que Loris Malaguzzi se dirija para Reggio Emília. Ele era professor, também fazia trabalho como jornalista, e ele vai conhecer este projeto e já não sai de lá. E é Loris Malaguzzi, juntamente com o resto da equipa, que vão dar forma àquilo que hoje nós conhecemos como a abordagem de Reggio Emília. Reggio Emília é efetivamente o nome da cidade, está bem? Onde esta abordagem é assumida e é desenvolvida, e as escolas em Reggio Emília são escolas públicas, ok? Não é a totalidade da rede de escolas, é uma parte, mas as escolas são públicas. Só aqui, estou aqui a receber sinais que penso que pode ser do bate-papo, e eu acho que se calhar consigo abri-lo. Esperem só um bocadinho. Não estou a conseguir. Pronto, não faz mal. Então, a cidade de Reggio Emília, esta é uma imagem das praças atualmente, e fica o convite para vocês todos irem conhecer depois disto que estamos a viver. Acho que é um bom destino. E é aqui que também nós podemos ir beber muito daquilo que são as práticas reais de Reggio, e é aqui que também nós podemos fazer muitas formações, porque existe o Centro Loris Malaguzzi, que dá formação a todos os educadores de qualquer parte do mundo. São muitas as iniciativas a que qualquer pessoa pode ter acesso, são pagas, claro, também, e que vocês podem se desafiar a saber mais e a continuar a vossa formação, quem sabe, por estes caminhos. A abordagem que Loris Malaguzzi, que estas pessoas foram construindo a partir desta história que eu vos estou a contar, resumem-se em alguns pilares. Estes pilares não são consensuais em todos os livros, em toda a literatura. Eu escolhi estes 10 para vos apresentar, eles vão falando de 10, por exemplo, isto que é o regimento das escolas de Reggio Emília, fala-nos em 10 pilares, que são ligeiramente diferentes destes. O livro das 100 linguagens também nos fala em alguns pilares e eles vão se compilando. Esta é a minha seleção daquilo que eu acho que são os pontos principais a reter sobre a abordagem de Reggio Emília. A imagem que tem sobre criança, como é que eles consideram esta criança, como é que eles veem esta criança, como é que eles interpretam a aquisição de conhecimento desta criança, o papel do educador, a pedagogia da relação, ambiente, espaço e relações, esta ideia do espaço como terceiro educador, a pedagogia da escuta, não é? A aprendizagem como processo de construção subjetivo e no grupo, abraçar esta complexidade e o outro neste processo, o currículo emergente, as 100 linguagens, que são tão conhecidas, penso que é a parte mais conhecida, a documentação pedagógica e a participação. Nós hoje não vamos abordar estes pilares todos de forma nenhuma, isso é algo que nós fazemos nas formações, que vamos fazendo no Calambaca, porque efetivamente demora o seu tempo. Hoje vamos focar aqui sobre o ponto 3, está bem? Esta ideia da pedagogia da relação, que foi onde tem sido, onde está a cair agora o meu foco de investigação, enquanto educadora e investigadora, e que eu queria partilhar com vocês. Mas claro que eu quero vos deixar este convite para vocês depois agarrarem nestes 10 pilares e irem à procura, está bem? E irem fazendo as vossas pesquisas e irem criando o vosso caminho. Não existe um princípio e um fim definido, existem muitos caminhos, vão para onde estar sigam a vossa curiosidade, sigam o vosso instinto, que eu acredito que é a melhor forma de aprender, é quando nós juntamos a curiosidade e a vontade. Portanto, aquilo que vos desperta aqui a atenção, agarrem e sigam na vossa investigação, está bem? Fica esse desafio. E então, pensando um pouco sobre esta ideia das relações, que é onde nós vamos então aprofundar agora um bocadinho, como eu já vos tinha dito, eu comecei a levantar muitas questões, não é? Que relações é que cabem dentro da escola? Que relações é que influenciam o processo educativo? Que relações é que influenciam o processo de conhecimento da criança? E que se nós formos a pensar, a criança, naturalmente e por si, ela cria muitas relações. A criança está constantemente a criar relações, não é? Entre aquilo que ela já conhece, entre os conhecimentos que ela já adquiriu, entre as coisas que ela já associa umas às outras. Hoje ao almoço o meu filho agarrava no pão e dizia: mãe, parece um carro, não é? Esta necessidade de associar aquilo que eles já conhecem e de irem criando estas redes e estas ligações que às vezes para nós adultos não são assim tão óbvias, mas que para eles são, e eles fazem-no. Nós é que temos esta mania de compartimentar o conhecimento e dividi-lo, mas a criança não pensa assim.
A criança relaciona as coisas, não é? E ela abraça esta complexidade enquanto está a aprender. E isso diz-nos alguma coisa sobre a forma como ela vai criando então esta teia de relações de que eu vos quero falar hoje. Há uma frase que diz que Régio convida a traçar relações imprevisíveis sobre o que não parece óbvio e evidente. Traçar relações imprevisíveis sobre o que não parece óbvio e evidente. E realmente esta abordagem de Régio Emília é sem dúvida um convite a um novo olhar. E a um olhar que abraça o complexo e que não tem medo da dúvida e que não tem medo da incerteza. Nós não andamos de certeza em certeza, andamos literalmente de dúvida em dúvida. E é isso que nos vai fazendo movimentar. E isto é um novo paradigma sobre a educação. Isto põe-nos noutro lugar, não é? Põe-nos num lugar de incerteza, que muitas vezes nos assusta, mas que neste lugar de incerteza muitas vezes descobrimos o belo e o fantástico e o maravilhoso, e é aqui que nós nos surpreendemos e nos encantamos com o imprevisível, com o improvável. E quando nós conseguimos fazer isto, eu acredito que também estamos a criar um mundo assim para a criança, ou permitir que ela explore este mundo que já é dela. Como é que eu tenho estado a pensar esta questão das relações e o que é que se passa aqui dentro da minha cabeça? Ora, para vos ajudar aqui, eu decidi mostrar-vos um bocadinho do meu mapa mental. Eu quando comecei a pensar sobre esta ideia de relações, foi quando recebi o convite do Miguel, por isso é que lancei este tema, porque andava a fazer isto. Este foi o meu ponto de partida do meu mapa. Ele já não está assim, ele agora está muito maior, já precisei de usar uma parede para ter espaço para escrever. Obviamente já há ramos, sub-ramos e raminhos, as coisas já estão a ficar interligadas umas com as outras, porque Régio Emília é muito isso. Régio Emília é um bocadinho aquela a espetada de rabinho na boca, não é? É uma espiral onde tudo está ligado com tudo. Nós às vezes, para explicar e para um melhor entendimento, dividimos as coisas em gavetas, mas na realidade é um fio que quando nós puxamos tudo se mexe. E todas as pontas estão ligadas a outras, não é? Portanto, esta teia já não está assim, mas eu queria partir com vocês e era este o desafio para hoje. Era irmos aqui desconstruindo esta teia e também puxar um bocadinho pelo nosso ser investigador, de observar para além do olhar e do escutar para além do ouvir e procurar as relações e as estéticas e as poéticas que efetivamente nós conseguimos encontrar quando pensamos em relação dentro de uma escola. Então, até aqui, como é que vocês estão? Falem comigo, deixem-me cá interromper isto para olhar para vocês, ver as vossas caras de pânico ou não. Como é que vocês estão? Parece-vos bem? Uma teia, sim. Aquilo que eu vos mostrei, há quem chame de teia e há quem chame de mapa mental, mind maps, está bem? E é um recurso super valioso, claro, para vocês fazerem os vossos trabalhos de projeto, mas super valioso para nós organizarmos a nossa cabeça quando estamos a pensar sobre educação, quando estamos a investigar sobre educação, quando estamos a aprofundar conceitos. Eu uso, é a minha estratégia de pensamento e acho que é muito útil. Até aqui, alguma dúvida? Estão bem? Querem dizer alguma coisa? Não? Tem. É a última conferência, pelo menos neste ciclo. Podem escrever no chat também se vocês tiverem vergonha, está bem? Porque eu sei que isto do online é um bocadinho assustador. Pronto, então vamos voltar. Voltei ao início. Não, está aqui. Ok. Então vá. O que eu vos queria falar era, quando eu penso em relações, eu não penso só nesta ideia de relação, na questão da afetividade. E muitas vezes nós temos esta tentação de reduzir esta palavra relação só à questão da afetividade. Claro que a afetividade é essencial, atenção, nunca direi o contrário. Claro que esta relação afetiva e de vínculo e de apego que se cria entre um educador e uma criança, ou entre uma escola e a criança, entre qualquer pessoa que esteja a assumir este papel de educador de referência, é extremamente importante, mas eu sei que posso aprofundar mais esta reflexão. E quando, como eu vos disse no início, quando eu aprofundo esta reflexão, eu conheço-me melhor enquanto educador e eu também me começo a compreender melhor enquanto escola. E isso é essencial para eu conseguir compreender quem é a criança que eu tenho à minha frente e de que forma é que eu quero estar com essa criança. Então, a primeira imagem que me veio à cabeça e quando comecei a pensar nas relações dentro da escola, a tal pergunta, quantas relações é que cabem dentro da escola, foi a relação com o conhecimento.
E Reggio Emilia é uma abordagem que nos desafia mesmo a criar uma relação com o conhecimento. E essa relação com o conhecimento transforma-nos neste educador pesquisador, este educador que investiga, como eu vos disse, que anda de dúvida em dúvida e que vai de pergunta em pergunta, criando e alimentando e que se vai construindo. E isto efetivamente implica uma relação com o conhecimento. Eu tenho que criar uma relação positiva, de querer saber, de me querer acrescentar, de estar disponível para mudar de ponto de vista. E isto parece uma coisa tão pequenina, mas é determinante na forma como eu vou exercer a minha profissão. E claro, também me leva a pensar sobre esta ideia de processo de investigação contínua. Nós falamos muito sobre a formação inicial, mas, como disse o Miguel um dia, uma licenciatura é uma licença para aprender. Eu adorei essa frase que uma vez me disseste, foi na live, e eu fiquei com ela na cabeça. E, efetivamente, a formação inicial é uma licença para aprender. Nós não acabamos nada quando acabamos uma formação inicial, porque ela é mesmo só isso, é inicial. Falta o resto, não é? E esse resto está muito no nosso, depende muito de nós, da nossa iniciativa, da nossa procura, da nossa busca. E Reggio, se nos convida a ser um educador, investigador e pesquisador, é porque ele próprio, enquanto abordagem, também o é. Deixem-me só tirar esta frente para conseguir ler. A Carla Rinaldi diz que é importante compreender que a abordagem Reggio não é um sistema nem um método. A abordagem Reggio é, sim, um projeto de investigação educacional a longo prazo, evoluindo constantemente à medida que os educadores refletem na sua experiência prática sobre o processo de aprendizagem das crianças. Em Reggio, a teoria vem da prática, em vez de ser a prática determinada por teorias educativas fixas. E isto é enorme, ok? Porque, deixa-me cá para vos ver novamente, esta ideia de um processo de investigação a longo prazo, de uma coisa que não está acabada, de uma coisa que nunca vai estar fechada e que está constantemente receptiva, realmente é uma responsabilidade tremenda e põe-nos numa perspectiva de ação, não é? Que nos faz ligar prática e teoria. Malaguzzi um dia usou a metáfora da bicicleta, dos pedais de uma bicicleta. Um dos pedais é a prática, o outro pedal é a teoria. E é no movimento destes pedais que nós encontramos o equilíbrio e é nos movimentos destes pedais que nós conseguimos avançar. Então, esta relação com o conhecimento que nos faz avançar em equilíbrio e que nos põe nesta perspectiva de investigação foi a primeira relação que eu pensei quando comecei a querer construir esta ideia, não é? Outra coisa que Reggio nos traz é esta relação com o contexto. Um contexto histórico, um contexto cultural, em que eu tenho que pensar a minha comunidade e em que eu tenho que pensar a minha abordagem, não é? E é isto que faz dela uma abordagem e não um método. Muitas vezes as pessoas dizem o método Reggio Emilia ou o modelo Reggio Emilia. Não é, está bem? Não é um método, nem é um modelo. É uma abordagem, é uma filosofia. Exatamente por isto, porque não está acabada, está em constante mutação e é sempre adaptada ao contexto. Sempre. Portanto, quando as pessoas me dizem, eu faço Reggio Emilia, mas eu adapto. Bom, eu não conheço outra maneira de fazer Reggio. Porque se não houver adaptação, se não houver uma contextualização, se não houver um pensar efetivo sobre a nossa realidade, então não é Reggio de certeza. Porque o que o Reggio nos diz é que nós temos efetivamente que pensar e que criar uma relação com o nosso contexto. E isto também faz muito que pensar, principalmente quando eu vou de norte a sul do país e com o Calambá eu faço muito isso, vou a muitas escolas e de norte a sul eu vejo as mesmas escolas, a mesma coisa, as mesmas cores, os mesmos trabalhos, o mesmo mobiliário. E isto faz-nos pensar, onde é que está o contexto aqui? Onde é que está a identidade das pessoas? Que relação é que está a ser criada com esta comunidade? Que relação é que está a ser criada entre estas pessoas? Quando eu entro numa escola eu não consigo saber quem é que lá vive. Não é? E então a relação que eu estou a criar dentro desta perspectiva é extremamente importante para encontrar a minha identidade, que tanto se falou agora, não é? Com a pandemia. Até se falou em fazer uma carta de princípios, eu falo muito em criar um manifesto. Nós estamos a falar de identidade. Identidade profissional, nós temos uma identidade, e identidade enquanto escola. Quem é que nós somos, não é? E quem é que nós queremos ser. E isto leva-nos àquilo que é o mais falado, não é? A relação que nós criamos com as pessoas. E esta é outra perspectiva de relação que Reggio nos traz.
relações entre crianças com crianças, crianças com adultos e adultos com adultos. E aqui eu pus a equipa, a família e a comunidade. E isto diz muito. Esta ideia da relação com o outro é algo muito forte em Reggio Emília. O outro está sempre presente. E entender que a voz do outro ajuda-me a construir a minha voz, não é? É importantíssimo. Assim como reconhecer que as relações que eu vou criar estão sempre dependentes das minhas experiências, das minhas expectativas, das minhas interpretações, das minhas vivências, da minha cultura, da minha formação. E eu tenho que entender isto. Quando eu estou com o outro, eu dou aquilo que eu sou, mas eu também me construo nessa troca, não é? Dessa relação. Então, claro que existe sempre um lugar para o singular e existe sempre um lugar para o coletivo. E eu vou construindo o meu pensamento assim, neste diálogo que eu vou criando. E isto faz-me pensar e faz-me mesmo questionar sobre que oportunidades é que eu estou a criar dentro do meu contexto educativo para apoiar a relação entre crianças e crianças. O que é que eu faço na prática que sustenta, que apoia, que alimenta esta relação? E o mesmo em relação a crianças e adultos, não é? Esta sabedoria do educador para se pôr ao lado da criança. E perceber que esta relação que eu vou criar com esta criança é determinante para o sucesso deste processo educativo. No livro das 100 linguagens há uma parte que diz que os indivíduos não podem apenas relacionar-se uns com os outros, eles precisam relacionar-se uns com os outros acerca de algo. E o que é que vocês acham? Quando nós estamos numa escola, nós relacionamos com a criança acerca de quê? E aqui eu gostava mesmo de ouvir a vossa voz e de ter a vossa opinião. Dentro da escola, na relação que nós criamos com a criança, nós criamos uma relação acerca de quê? Das suas ideias, diz a Ana Rita. Mais, podem usar o micro, está bem? Quem quiser falar pode falar. Do que gosta, da curiosidade de aprender, diz a Isabel. Eu diria que, essencialmente, acerca do que nós somos, do que nós queremos, do que nós pretendemos, do que nos faz feliz. Portanto, essa relação tem que ter este todo no dia a dia, no mês a mês, no ano a ano, faz parte do nosso cotidiano. Helena, e quando tu dizes nós, falas de quem? Nós, todo o grupo da escola, portanto, o grupo é um todo. Todos fazemos parte, inclusive as famílias. Eu gosto muito de ter as famílias presentes, que eles interfiram, que eles entrem, que eles participem na vida da escola. Nós somos um grupo alargado, um grupo escola. Ok, boa, obrigada Helena. Aqui diz acerca da nossa identidade de grupo, a comunidade, as suas experiências e vivências, sobre os afetos. Sabem que também no livro das 100 linguagens há uma parte que me fez parar que diz que um dos modos pelo qual podemos avaliar a qualidade de um programa pré-escolar é exatamente o conteúdo das relações entre adultos e crianças. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isto. Eu pensava que existia uma relação, claro, entre adulto e criança, mas eu nunca tinha parado para pensar qual é que é o conteúdo dessa relação. Essa relação está focada em quê? E quando de repente eu começo a pensar sobre isto e começo a observar à minha volta e começo a ver as escolas que eu estava a frequentar e começo a ficar atenta ao conteúdo dessas relações, eu começo a perceber que efetivamente uma grande parte da comunicação e da relação entre adultos e crianças estava focado ou no comportamento da criança, muito bem, muito mal, estás-te a portar bem, estás-te a portar mal, ou na sua prestação, fizeste bem, muito bem feito, bom trabalho. E focava-se ou no comportamento, ou na prestação, ou nas rotinas. Vai almoçar, calça os seus sapatos, vai lavar os dentes. Muito focado na organização, e estas três coisas consumiam e dominavam a relação entre adultos e crianças. E não era o trabalho, não era o foco de interesse. Aquilo que vocês estavam a dizer, que é a curiosidade, que era o interesse, que era o aprender, eu concordo com vocês. Mas temos mesmo que parar e pensar, será?
Será que eu me estou a relacionar com as crianças acerca de alguma coisa? Será que eu estou a usar este conteúdo de interesse, este foco de interesse e de investigação para me relacionar com uma criança? Ou estou a continuar a assumir este papel de policiamento? Eu quero ser o polícia da sala, não é? Esta é a ideia de policiamento versus acompanhamento. Eu estou a gerir danos ou eu estou a prevenir danos? Eu estou a acusar, a ameaçar, a exigir, ou eu estou a dar o exemplo, a refletir e a escutar? E este meu papel dentro da sala é determinante para estabelecer que tipo de relação é que eu estou a criar. Porque, vamos lá, relação é mais do que dar abraços. Claro que dar abraços faz parte dessa relação. Claro que dar colinho faz parte dessa relação. É claro que dar mimos faz parte dessa relação. Mas esta relação entre adultos e crianças tem muito mais do que isso. Se eu grito ou não grito, se eu deixo ou não deixo as crianças sozinhas no recreio, se eu obrigo ou não obrigo a criança a comer, se eu a mando parar de chorar quando ela está a chorar e digo pronto, já passou, se eu me baixo para falar com ela ou não me baixo, se eu aviso quando vou limpar o nariz, tudo isto está a construir um tipo de relação. A Pickler dizia que havia doces violências que tinham que ser afastadas da educação. Doces violências. E isto faz-nos pensar, porque há muita coisa que nós fazemos e nem pensamos. Este exemplo do nariz é um flagrante, né? A gente chega e limpa. A gente nem se apercebe que se calhar devia dizer à criança, olha, vou-te limpar o nariz. Não é? É uma doce violência. E há muitas doces violências que nós vamos fazendo. E no fundo nós temos estado a pensar muito sobre esta ideia da relação na perspectiva do afeto, de demonstrar um afeto físico, mas esta relação com a criança vai muito para além disso. Vai pela forma como eu efetivamente a escuto ou não, vai pela forma como eu construo com ela aquilo que eu gosto de chamar de um relacionamento de fim aberto. Porque nós falamos de materiais de fim aberto, mas às vezes não falamos de relacionamentos de fim aberto. Em que eu efetivamente vou dar espaço à criança para comigo ela tomar decisões sobre o currículo. E isto determina a forma como eu me estou a relacionar com esta criança. Ela existe ou não existe? Porque às vezes nós acabamos por limitar esta ideia de relacionamento ou ela ser um ser muito fofinho a quem eu quero dar mimos. Não é só isso. Construir uma relação com a criança não é só isso. Vai muito para além disso. Não é? Eu quero me relacionar com esta criança considerando-a, valorizando-a, escutando-a. Eu quero saber mais do que o nome dela. Eu quero saber mais do que o sexo dela. É menina, chama-se isto, chama-se assado. Não, quem é que ela é? E às vezes nós achamos que, ok, eu sei que aquele gosta muito de cor de laranja, ela gosta muito de cor de rosa, ele gosta de brincar com legos e ela gosta de brincar na casinha. E mais? Quem é aquela pessoa com quem vocês estão a trabalhar e como é que vocês efetivamente estão a criar uma relação com ela? Quanto tempo e que tempo é que vocês estão a dedicar para a construção desta relação? Para além do abraço, para além do beijinho. Não é? E isto faz-me pensar muito, porque eu penso nesta dinâmica, ok, há uma relação entre crianças, que eu como educador devo alimentar, devo sustentar e devo pôr a minha prática pedagógica e o meu ambiente educativo a fomentar e a alimentar isto, porque é determinante para elas. Há esta relação entre adulto e criança que eu tenho que pensar que o abraço é bom, mas eu tenho que ir para além deste abraço. Eu tenho realmente que pensar qual é o lugar da criança dentro da minha prática. E depois temos outra, que é a relação adulto-adulto. E às vezes aqui a coisa não corre muito bem. Okay? E nós achamos que não faz mal, tipo, a criança não se apercebe, a criança não repara, a criança nem sabe. Eu não acredito numa escola feliz para crianças onde os adultos não estejam felizes também. Porque eu acho que a base de qualquer educação é a honestidade. E quando eu parto de um princípio que a criança não entende, não percebe, eu estou logo a dizer alguma coisa sobre a minha imagem de criança. Não é? Então eu também tenho que pensar sobre isto, sobre a relação adultos entre equipa, família e comunidade. E tenho que entender que estas relações são efetivamente o motor da aprendizagem, como nos dizem Régio e Emília. E são o motor da aprendizagem não só para as crianças, mas também para mim, adulto, para nós, adultos, que fazemos parte e construímos uma escola. No livro do Alfredo Aiellos, este, que é Complexidade e Relações na Educação Infantil, há aqui um excerto que eu tirei para vocês porque achei que era interessante falar sobre isto, que diz: educar significa, para Malaguzzi, confrontar e discutir publicamente
interpretações possíveis sobre a maneira de fazer educação. Implica coincidir no desejo de respeitar a cultura infantil, mas não na forma unívoca de ver a criança. Educar comporta abrir-se à crítica, estar disposto a expor-se publicamente às considerações dos demais, a aprender a realizar apreciações e avaliações sobre o trabalho dos outros profissionais e distingui-los das críticas pessoais. E isto não é fácil e isto às vezes gera muita complicação. Como é que eu posso querer uma escola que debate, que discute, que aceita o conflito como ponto de arranque, como balanço para mais, quando eu não consigo aceitar esta crítica, quando eu não consigo gerir estes egos, quando eu não consigo conciliar estas relações? E então isto faz-nos pensar, não é? Sobre quantas relações cabem dentro de uma escola. Eu vou voltar aqui à minha tela. O modo como nos relacionamos com as crianças, dizia Loris Malaguzzi, influencia o que as motiva e o que aprendem. O seu ambiente deve ser preparado de modo a interligar o campo cognitivo com os campos do relacionamento e da afetividade. E, efetivamente, estas relações entre pessoas são determinantes, efetivamente, para o processo educativo. Não é só porque é bom, não é só porque eu gosto do abraço, porque me faz sentir amada, ou porque me faz sentir útil enquanto pessoa. É algo mais do que isso, não é? E eu escolhi aqui esta imagem da Constança, porque eu acredito que a Constância ela está a criar o seu caminho, ela está a criar a sua linha, mas há muitas linhas à volta dela e essas linhas tocam na Constança, ok? E entram em confluência com a Constança e vão criar a experiência de escola que ela está a viver. Então, estas relações que envolvem a criança têm que ser todas consideradas e têm que ser todas refletidas. Porque eu acredito mesmo que esta é a essência de uma escola e Régio vem nos mostrar isso, não é? E daqui, querem dizer alguma coisa sobre esta parte? Tem algum comentário que vocês queiram fazer? Mais para ouvir, não é? Diz Miguel? Acho que estão mais para ouvir. É, pronto, mas estejam à vontade, está bem? Eu se calhar hoje também estou um bocado para falar, então até acaba por bater certo, pronto. Isto leva a pensar aqui noutra perspectiva das relações, que é as relações do ambiente educativo, não é? A relação com o próprio ambiente, a relação que a criança vai estabelecer com os materiais, a relação que se vai estabelecer com o espaço, a relação que se vai estabelecer com o tempo. Que relações são estas? E isto também é enorme, porque uma sala já não é só uma sala, não é? É o nosso ponto de partida, é o nosso quartel, é a nossa ponte para outras coisas. Então eu tenho que pensar sobre os materiais que eu tenho lá dentro, sobre a forma como está organizada, sobre o tempo que eu dou para brincar, sobre o tempo que eu dou para discutir, sobre o tempo que eu dou para partilhar. E isto vai criar relação, e isto vai alimentar a relação, não é? E esta relação que eu alimento e que eu construo a partir de um ambiente educativo leva-me também à ideia de currículo. Que currículo? Qual é a relação que eu estabeleço no currículo que eu estou a construir? Parte dos interesses, vocês ainda há bocado falavam, não é? Interesses, curiosidades, necessidades, mas eu parto daqui para construir esse currículo. Eu vejo este currículo como uma constelação, não é? Um rizoma, não tem princípio nem fim, onde tudo toca com tudo e onde mais do que a interdisciplinariedade, eu quero a transdisciplinariedade. Eu não quero só disciplinas que conversam umas com as outras, eu quero disciplinas que se atravessam para construir aquilo que realmente é um currículo emergente. Mas para isto, eu tenho que pensar nas relações que eu estou a criar. Eu tenho que pensar nas relações que eu estou a criar entre os conteúdos que estão a ser trabalhados, entre as competências que estão a ser desenvolvidas, entre os diálogos que estão a estabelecer dentro da sala. E é neste criar de relações que eu vou desenhando aquilo que é o meu currículo. E é incrível pensar no currículo como uma relação. Não é? Como, um bocadinho como uma teia que se vai criando, mas só se vai criando e que se vai criando sustentada nesta relação de escuta, sustentada nesta relação com aquilo que nos rodeia, sustentada neste ambiente preparado que alimentam esta relação. E esta pescadinha, eu alimento uma relação que alimenta o que eu faço.
e começo assim a construir esta bola de neve que me vai fazer circular pelo meu ano letivo. Então, em Régio, o processo de aprendizagem envolve fazer conexões e relações entre sentimentos, ideias, palavras e ações. E de repente a palavra relação já não é só abraço. É muito mais do que isto. E mexe com tudo aquilo que eu estou a fazer enquanto educador e toda a ideia de escola que eu estou a criar. Porque quando eu penso também nas metodologias que eu vou aplicar, se eu vou usar 100 linguagens para a criança se expressar, não é? Se eu vou usar 100 linguagens para construir este relacionamento com ela e para permitir que ela construa este relacionamento com o mundo e com a matéria, se eu vou trabalhar com projetos e por investigações, se eu vou alimentar uma pedagogia da escuta, se eu vou trabalhar com base numa pedagogia da lentidão, com calma, em que o que me importa é a criança e não o conteúdo, em que eu vou no ritmo da criança e não do calendário. Então, há aqui toda uma nova perspectiva de relação que se cria, porque eu crio uma relação através disto, não é? E vou criar uma relação entre o ensinar e o aprender, porque as duas coisas são importantes. Lourenço Malaguzzi dizia que ensinar e aprender são duas margens do mesmo rio, mas eu preciso estabelecer uma relação entre elas. E eu preciso que elas sejam relacionadas com a criança e eu preciso que a criança esteja relacionada comigo. E nós temos de estar todos efetivamente relacionados, porque senão não vai fazer sentido para ninguém, não é? E isto tem, obviamente, uma repercussão na dinâmica do cotidiano. A forma como eu faço as minhas rotinas, como eu giro os meus acolhimentos, como eu estabeleço as minhas comunicações. Bom, eu acredito que a dinâmica do cotidiano é um espelho das relações que se vivem dentro da escola. A forma como eu giro esta dinâmica de dia espelham efetivamente o tipo de relações, o tipo de olhar, o tipo de fazeres que eu tenho dentro deste espaço educativo. E muitas vezes há esta ideia de que eu faço educação naqueles momentos e depois quando entra a rotina para ir à casa de banho, para dormir, para ir almoçar, que a educação para, que é uma espécie de intervalo. Que eu tenho que ouvir a criança. Há muitas colegas que têm esta ideia, não é? Eu vou ouvir a criança naqueles primeiros 20 minutos ou meia hora no tapete e depois eu deixo de ouvir. Eu digo muitas vezes, é estranho, não é? Como todos os projetos nascem no tapete, porque a criança não fala só naquele primeiro momento da manhã, ela fala o dia todo. Ela expressa-se o dia todo, ela constrói o dia todo. Então, a forma como eu continuo a escutar, a considerar e a relacionar, e a forma como estas relações vão estar espelhadas nas decisões que eu tomo, nesta organização diária de escola, na minha postura nestes momentos de escola, é incrível. Não é? É incrível e eu acredito mesmo que é aqui que está a essência, porque uma criança sente-se abraçada principalmente quando se sente respeitada, quando se sente aceite, quando se sente segura. E isso acontece quando ela está num espaço onde ela percebe que as pessoas que estão a trabalhar com ela e as pessoas que estão à volta dela a consideram. E isso ela vai compreender não porque nós lhe dizemos, mas ela vai compreender através daquilo que nós fazemos e através das decisões que nós tomamos e através do espaço que nós lhe damos, não é? E por fim, esta ideia de relação que eu vou, se a dinâmica vai espelhar as minhas relações, eu acredito que a documentação vai alimentar estas relações, não é? A documentação como forma de promover, de sustentar e de aprofundar as relações, porque me vai alimentar a reflexão, e essa reflexão vai efetivamente ter uma consequência na forma como eu me relaciono com a criança, na forma como toda a escola se relaciona entre si, e a própria comunicação também vai ter obviamente um papel extremamente importante nesta criação e neste atribuir de sentido àquilo que nós fazemos. E eu acredito mesmo que aceitar a complexidade das relações e, no fundo, celebrar essa complexidade como uma escolha, como uma forma de vida, como uma forma de fazer escola, não é? Acredito que é o princípio de olhar para as relações de uma forma completamente diferente. Ter esta complexidade no olhar, que vê para além do abraço e do gosto muito de ti, que transforma este abraço em ações concretas, e que se espelham em tantas coisas, não é? Como vocês viram aqui, que se espelha na forma como eu vou gerir o meu conhecimento, como eu vou adaptar ao meu contexto,
como eu me vou relacionar com as pessoas, como eu vou criar o meu ambiente, como eu vou construir o meu currículo, como eu vou escolher as minhas metodologias, como eu vou organizar a minha dinâmica, como eu vou processar a minha documentação. Isto tudo alimenta-se da relação e alimenta a relação. E isto é complexo, mas fazer educação é complexo, ok? É como dizia já não sei se era o Elos que dizia ou se era o Edgar Morin que dizia, fazer educação é entrar num oceano de incertezas com alguns arquipélagos de certezas. E é mesmo isso, é andar num oceano de incertezas. E esta sensação de incerteza que nos desassossega, que nos desarruma e que nos faz estar em alerta e que nos faz estar atentos, eu acredito que é isso que nos vai garantir que aquilo que nós vamos fazer no dia a dia é bom, porque estamos preocupados e porque estamos a investir. E investir uma relação com a criança, eu acredito mesmo que é isto. Claro que é abraçar, claro que é beijar, claro que é dizer gosto de ti, mas esta relação com a criança vai para além disto. Faz efetivamente parte de um caminho educativo que eu estou a construir e de um ambiente educativo que eu estou a construir. E esta reflexão que eu tenho estado a fazer sobre quantas relações cabem na escola e quais é que são as relações que Reggio Emilia me mostra, no fundo estão-me a levar por um passeio por todos os aspectos da educação. E para mim está a ser muito bom poder fazer isso, tendo esta percepção de que efetivamente a relação está em todo o lado. E se eu olhar para as coisas nesta perspectiva, eu percebo a importância do pormenor mais pequeno do meu fazer na escola. Aquele momento pode não ser nada, pode ser extremamente importante. Aquele olhar, aquele escutar, aquele parar de fazer o que estou a fazer para ouvir o que ela tem para me dizer. E no fundo há sempre esta relação, intenção. E elas alimentam-se e elas nunca se dissociam. E se eu quero fazer escola consciente, eu tenho que pensar nesta dinâmica e eu tenho que pensar na relação como algo muito maior e eu tenho que pensar efetivamente na escola como um lugar de relações. E isto é grande, não é? Isto é grande e é maravilhoso e abre um mundo que eu considero fascinante, porque de repente nós conseguimos perceber o que é que estamos a fazer e porquê. E nós conseguimos perceber que mais importante do que aquela proposta, do que aquela atividade, do que aquela, sei lá, do que aquele trabalhinho de arte plástica, do que aquela sessão de expressão motora, mais importante do que tudo isso, está a intenção com que eu faço as coisas, está a reflexão que eu ponho nas coisas e é daí que vai nascer o tipo de relação que se vai criar e o tipo de relação que esta criança vai construir com o conhecimento, comigo, com a escola e, em última instância, com ela própria. Porque eu também lhe estou a devolver em espelho uma imagem dela. Não sei se isto vos faz sentido. Se calhar, eu hoje avisei o Miguel, se calhar ia ser um bocadinho teórico, mas eu decidi partilhar mesmo com vocês um bocadinho das minhas reflexões sobre a relação e este ampliar desta palavra, porque às vezes nós fechamos lá aqui e ela é tão maior do que isto, a relação é tanto, não é? E é um convite, eu entendo muito a relação como um convite para fazer mais, para pensar mais, é um convite para olhar, é um convite para escutar e é um convite mesmo, que eu acho que é um convite para dar sentido às coisas. Se eu pensar na relação assim, eu dou sentido ao que eu faço. Entendem? O que é que vocês têm para me dizer? Só agora é que eu estou a ver os vossos comentários. Professora do primeiro ciclo infiltrada. Boa! Gosto muito de professores do primeiro ciclo que se infiltram. Muito bom. Os bons. Tem que me acusar, tem que me acusar. Tenho que aproveitar a oportunidade para me denunciar. Muito bom. Bem-vinda, Isabel. Acho muito bem, acho muito bem. Obrigada. Obrigada. Obrigada eu. Então, vocês, qual é que é a vossa percepção de relação? Eu gostava que vocês me falassem um bocadinho. O que é que vocês pensam sobre isto? Quando nós falamos em relação, o que é que vos vem à mente? Ou melhor, o que é que vos vinha à mente e o que é que vos vem agora depois de ouvirem isto? Mudou? Não mudou? Acrescentou? Não acrescentou? Falem lá comigo. Vá, sem vergonhas. A Sílvia está cheia de vontade de falar, não? Não a vejo. Qual Sílvia? Onde é que ela está? Está aqui mesmo no meio. Ana Sílvia.
Pois é, isto é mesmo um convite à escuta, não é? Pegando nas tuas palavras, as pessoas vêm mais para escutar do que propriamente para Sim, falar. escutar é importante. Eu quando comecei a pensar um bocadinho sobre isto, é porque nós começámos a falar muito sobre esta ideia e por causa do Covid, não é? Da importância da relação e todos nós levantámos aqui esta bandeira do não ao distanciamento dos 2 metros e o não ao impedir a criança de brincar livremente e tenho orgulho na comunidade educativa porque encontrou uma voz, encontrou uma forma de se expressar. E é claro que este tipo de relação mais física e afetuosa, que é óbvio que faz todo o sentido e que nós não podemos prejudicar o desenvolvimento emocional da criança em nome de outras coisas, ou temos que encontrar aqui um equilíbrio, temos que pensar muito bem sobre isto. Mas depois eu comecei a pensar que realmente relação é mais do que isso, não é? E que a escola é toda ela um espaço de relações. As coisas não estão compartimentadas, nem estão separadas. E se eu valorizo o abraço, e claro que eu valorizo o abraço, há muitas formas de abraçar a criança na escola, não é? E há muitas formas de considerar a criança na escola. E às vezes eu penso, claro, eu quero dar aquele abraço, mas a seguir eu não a ouço. E a seguir eu não tenho as coisas preparadas para ela ter autonomia. E a seguir eu não preparei um espaço educativo. E a seguir eu não tenho um currículo onde ela é considerada. E a seguir eu tenho uma rotina que não reflete respeito por ela. E eu preciso pensar sobre estas coisas, não é? E já que parámos, já que nos obrigaram a parar, então se calhar é o momento ideal para voltar para uma escola e repensar muitas das coisas que estou a fazer até aqui. Porque eu posso, e às vezes não são mudanças megalómanas, não implica investimento monetário, implica investimento emocional. Parar e pensar o que é que eu estou a fazer e até onde aquilo que eu estou a fazer está ou não a construir o tipo de relação com o grupo, com os colegas que eu quero, com as famílias que eu quero. Ouvimos muito esta ideia de que quem já tinha uma boa relação com as famílias continuou a alimentar e durante esta pandemia sentiu isso e que quem não tinha perdeu. Ou que quem tinha um tipo de relação com as crianças teve um tipo de resposta nesta pandemia e quem tinha outro teve outro. E isto também nos faz pensar, não é? Sobre quantas relações eu posso alimentar e quão diferentes elas podem ser e até onde é que eu estou ou não a pôr intencionalidade nesse meu fazer. É isso. É isso e é muita coisa, não é, Ana? Eu tenho que dar os parabéns porque tu fizeste aqui uma exposição brilhante. E falo em exposição porque era mesmo para ser. Pois. Era essa a ideia, porque é bom nós escutarmos, nós falamos demais, eu falo por mim. E é preciso também tempo de escuta. E nós não podemos confundir esta questão do transmitir e do. Isto não é transmitir nada, mas no fundo não é. Isto é uma lógica de transmissão. É uma lógica mais voltada para a escuta, para a interação, para a reflexão, tudo palavras-chave daquilo que nos trouxeste. Trouxeste-nos coisas tão boas, trouxeste-nos esta questão do educador investigador, que é algo que é fundamental. Já alguns conferencistas aqui tocaram nesta questão. E eu acho que é uma imagem que tem que ficar e que as pessoas têm que interiorizar. Deixa-me só tirar aqui o som a alguém. É algo que as pessoas têm que interiorizar, sem pesquisa, sem investigação, sem descoberta. A pedagogia e a educação não fazem grande sentido e, portanto, os educadores têm que fazer uma aposta muito clara nisto. Há outra questão que acompanhou esta conferência que eu não falaste sobre ela, mas eu não vou deixar escapar, que é a questão estética. Tem muito a ver com a abordagem de Régio Emília. E o cuidado com que tu organizaste a tua comunicação, não estou a falar só na imagem, mas até nas palavras que usaste, no modo como usaste, toda esta estética que envolveu esta conferência é extraordinária. E se calhar dava-me só a palavra-chave, estética, e para falar um Olha, eu quando estive a podar a minha teia para perceber o que é que ia trazer hoje, não é? Porque não queria trazer como ela está, eu posso-vos mostrar, deixa eu ver se dá. Estão a ver ali aquela parede? É a minha teia grande, é onde eu estou a pôr os meus pensamentos, eu preciso sempre de uma parede. E eu tinha a parte da estética, mas eu sei que nesta conferência, e a ideia do desafio também foi vir
mostrar-vos alguma coisa. Quem faz formação comigo sabe que eu normalmente é sempre este ping-pong, é muito prático. Eu estava a partilhar com o Miguel que faz-me confusão não ser tão prático ou tão de diálogo, mas eu acho que é importante e acho que há momentos para tudo, efetivamente. Eu tinha essa parte da estética lá e tirei porque pensei que podia ser um complexo, um tema demasiado complexo para quem está a iniciar. Eu sei que temos aqui muitas colegas, muitas estudantes que também estão a começar agora a perceber o que é a Reggio Emilia. Mas efetivamente quando eu vos falo de ambiente educativo e da relação que esse ambiente educativo vai trazer, a parte estética é fundamental e a estética como este elemento que conecta, que liga e que cria relação entre as coisas. Entendem? Aquilo que esta parte estética como um convite à ação, como um reflexo de respeito também e de cuidado, não é? Como um espelho desta relação e deste olhar que eu tenho pela criança. Esta estética como um valorizar do conteúdo, dos conceitos que estão a ser explorados e esta estética como um elemento do próprio ambiente educativo, materiais, da organização espacial, de todo o ambiente, da luz, da cor, que vai efetivamente criar uma relação com a criança e com aquilo que a criança está a explorar ou está a aprender. Eu gosto muito, a Cláudia fala muito da estética, acho que é o Batson que diz isto, não é? A estética como algo que conecta. E isso é essencial. No fundo o que nós estamos aqui a falar, eu não usei a palavra estética porque no fundo usei a palavra relação um bocadinho nesse sentido. Pronto, não sei se percebeste, que é a relação como, eu vejo a relação como uma cola que une tudo aquilo que nós fazemos dentro da escola, não é? E eu posso lhe chamar estética, e eu claro que eu sei que toda a escola tem uma dimensão estética, uma dimensão poética e uma dimensão política. Quem diz que não gosta de política não pode ser educador, não é? Educar é uma ação política, então nós temos sempre estética, poética e política, mas eu posso até traduzir estas palavras na palavra relação, não é? Porque eu vejo como esta cola que une aquilo que eu faço, o espaço que eu tenho, a forma como giro o tempo, como eu me relaciono, como eu me dou, como eu me comunico, como eu documento, está tudo relacionado por esta estética, claro, mas principalmente por esta relação, não é? Porque eu atribuo sentido àquilo que eu faço. É pôr a escola toda a dar um abraço. Entendem? Não é só o educador que dá o abraço, nem é só quando a criança chega. É pôr a escola toda a dar um abraço. É eu conseguir, através da estética, da organização e das decisões que eu tomo aqui dentro, que este espaço seja um espaço de abraço, um espaço que acolhe, um espaço que aceita, um espaço que valoriza, onde a criança sente que pode existir, que pode ser ela própria. Onde ela não está apagada por horários, por adultos que pensaram por ela, por currículos que pensaram por ela, não. Percebem? Uma escola que abraça. Este é o convite de Reggio Emilia e isto é relação para mim. Percebem? É como aquelas pessoas que dizem em relação aos filhos, que o importante é os pais darem 10 minutinhos de qualidade. Não é. Não é com 10 minutinhos de qualidade que se cria uma relação. Não é? Não é com 10 minutinhos de qualidade que eu vou ali cumprir o meu dever com o meu filho e vou-me embora. Não! E não é com 10 minutinhos de qualidade na escola, porque eu dou um abraço à chegada, que eu estou a fazer uma educação de qualidade. E não é porque as meninas ficam uma hora a mexer no meu cabelo e eu me sinto muito amada e especial, que eu estou a fazer uma educação de qualidade. Eu tenho que pôr a escola a dar um abraço. E isso passa por todas as decisões daquele lugar. Decisões de horário, decisões de materiais, decisões de organização de estruturas, decisões de organização de pessoal. Toda a escola tem que dar um abraço. E não é só a criança, é a família dela também. Porque a pandemia nos vai dizer alguma coisa, é que nós não podemos separar a criança da família. Nós não trabalhamos só com crianças, nós trabalhamos com famílias. Trabalhamos com pessoas que estão ligadas, que estão em rede e que têm relações. E que nos convidam a entrar na vida delas para criar uma relação com elas. E eu sei que às vezes custa um bocado ouvir isto, mas nós é que somos os profissionais dessa relação, portanto, nós é que temos que ir à procura das estratégias. Nós é que temos que perceber que com a família A funciona isto, com a família B funciona aquilo. Porque as crianças não são todas iguais e as famílias não são todas iguais. E nós, educadores, não somos todos iguais. Percebem? E eu não posso ir falar de uma boa relação com a criança, de uma relação tolerante e que aceita e que a quer conhecer e depois não levar estes princípios para a relação, por exemplo, que eu tenho com os meus colegas de trabalho. Porque eles também são todos diferentes. E treinar esta escuta é isto.
Escola não é só crianças, escola não é só educadores, escola não é só coordenadores. A escola é as relações que se criam entre estas pessoas todas. Entendem onde é que eu estou a querer chegar? Porque é isto que Régio nos diz. É que Régio não é um método que te vai dizer faz isto de manhã, faz isto à tarde, faz isto à segunda, faz isto à terça. Não, ninguém te vai dizer isso em Régio Emília. Se vais para Régio Emília à procura de uma receita, não existe. O que Régio vai dizer é pensa. Para e pensa. Quais é que são os teus valores? Quais é que são os teus princípios? Em que é que tu acreditas? O que é que tu defendes? Ótimo. Agora que sabes isso, transforma isso numa ação. Transforma os teus pensamentos em ações. Torna os teus pensamentos visíveis através das tuas escolhas. E os teus pensamentos não são fixos. Eu não sou a educadora que eu era. Eu às vezes penso em coisas que já fiz como educadora. Oh, meu Deus! Onde é que eu estava com a cabeça? Mas pronto, tudo bem, faz parte do caminho. Eu cresci, aprendi, ainda bem que houve pessoas à minha volta, houve livros que eu li, houve experiências que me fizeram pensar de outra forma. Ótimo, eu assumo. Fiz muita asneira. E vou fazer muitas mais. E daqui a 4 anos vou estar a dizer isso sobre hoje. E está tudo bem com isso. Mas é importante eu saber onde é que estou neste caminho e garantir que aquilo que eu acredito é efetivamente aquilo que eu faço. Porque há um buraco enorme entre o discurso e a prática. E nós temos que reduzir este buraco. E eu sei que algumas estão a pensar, eu queria, mas a coordenação não deixa. Eu queria, mas os pais não deixam. Eu queria, mas... Eu sei. Eu sei. Eu conheço essas dores todas. Também já as senti. Ok? E sinto. Olha que também não é fácil fazer consultoria. Eu sei. Mas nós conseguimos vencer isso. Mais depressa, mais devagar, de forma mais direta, de forma mais indireta. É olhar para os desafios tal como olhamos para a criança. Quem é que tu és e como é que eu te vou dar, como é que eu consigo chegar até ti? E é esse o nosso desafio. É não entrar nesta perspectiva de amarras, não é? Porque eu encontro muitos colegas que estão num destes pontos, ou estão completamente submissas, e eu não posso, eu não consigo, ou estão na fase da revolta, não é? Já estão a revoltar contra tudo, mas ainda continuam presas, porque a sua ação ainda está a ser condicionada por alguma coisa. E depois eu já disse isto num outro sítio, né? Eu tenho dito isto muitas vezes. E aquelas colegas que, ok, já perceberam que problemas, frustrações, obstáculos, pessoas que pensam diferente de nós, vai sempre existir. O nosso compromisso é com a criança. Certo? E este compromisso com a criança faz com que eu tenha esta obrigação de procurar que as relações que existem dentro do meu espaço escolar sejam o mais positivas possível. E eu sei e tenho estratégias educativas para chegar às pessoas. Eu sei que há pessoas que, por exemplo, eu sei que sou, por exemplo, muito assertiva e às vezes muito agressiva a comunicar. Eu tenho essa consciência. E eu sei que há pessoas com quem eu posso comunicar assim, mas outras com quem eu não posso comunicar assim. Tem que ser um bocadinho mais branda, tem que ser um bocadinho mais calma. E eu sei isso, porque eu sou educadora de infância. Então eu consigo olhar o outro, eu consigo escutar o outro. Há dias em que vai correr melhor, há dias em que vai correr pior. Mas conseguimos olhar para os problemas e para as situações e olhar para eles como coisas que eu vou conseguir ultrapassar, que eu vou conseguir vencer, que eu vou conseguir chegar lá, é diferente. E eu não posso baixar os braços, sabem porquê? Porque nós não trabalhamos com papéis, trabalhamos com miúdos, com pessoas. Eu digo isto tanta vez com crianças que nos confiaram a infância delas, que nos puseram a infância delas nas nossas mãos, e o que eles esperam de nós é que a gente dê o nosso melhor. O que nós podemos fazer é dar o nosso melhor. Portanto, não, eu não quero este queixume, não, eu quero olhar para as coisas e vamos lá. Eu quero construir a melhor escola de sempre, eu quero construir a escola que eu sonho para estas crianças. E começa na tua sala. Começa na tua sala. Porque a forma como tu te relacionas com estas crianças és tu que determinas. A forma como tu ouves, como tu não ouves, a forma como tu consideras ou não consideras, a altura que tu pões o papel higiênico para eles limparem o nariz, é uma decisão tua. Não é? E se a pessoa que foi pôr o dispensador de papel pôs muito alto porque não pensou nisso, não faz mal, tu pões um tronco lá embaixo e eles sobem o tronco e chegam ao papel. Está tudo bem. É pensar nas soluções e não nos problemas. E quando nós nos dispomos a pensar nas coisas assim, e quem me conhece e quem faz formação comigo, de certeza que houve muito isso, eu estou sempre a dizer, não são problemas, são situações. Eu digo, problemas é na Síria, eles têm problemas. Nós não temos problemas, graças a Deus, nós temos situações. E para cada situação há uma solução. E se eu olhar para a educação desta forma, eu vou ficar mais saudável,
eu vou ficar mais leve e eu vou ficar mais disponível para ser educadora que os meus miúdos merecem. Eu estou a partilhar com vocês também algo que faz parte do meu caminho, ok? Um processo de reflexão que eu também tive de fazer para comigo, porque às tantas eu estava tão empenhada na frustração de não conseguir ter as escolas que queria, que eu própria já não estava a ser a educadora que queria. E pior, eu não estava a ser a educadora que eles mereciam. Então isso faz-nos tomar decisões. Em que é que eu acredito? O que é que eu defendo? Qual é que é a minha posição enquanto educadora? E agora vamos lá. O que é que eu preciso fazer, passito a passito, para tornar isto real? E de repente há toda uma nova perspectiva que se abre e eu começo a compreender que esta ideia de relação é realmente o mais importante, porque eu não preciso do material XPTO, eu nem preciso da sala XPTO, eu não preciso nada disso. Se tiver, ótimo, ajuda. Mas se eu não tiver, o mais importante que eles vão levar para a vida foi a relação. Eu digo também isto muitas vezes, eles podem se esquecer do nosso nome, eles podem se esquecer da escola onde andaram, da cor da parede que está pintada na sala, eles podem se esquecer disso tudo. Mas eles nunca se vão esquecer da forma como tu os fizeste sentir. Nunca. Eles podem não saber quem tu és, mas a forma como tu os fizeste sentir, a relação que tu criaste com eles, isso vai ser determinante para a construção da personalidade e da imagem que eles têm de si próprios. Portanto, vamos lá. Vamos lá pôr o foco naquilo que realmente importa. E a relação é tanto, não é? E a relação é tanto. E quando nós conseguimos pôr a nossa sala, a nossa escola, a nossa dinâmica, a dizer aquilo que nós acreditamos, a dizer aquilo que nós queremos que seja dito, quando eu consigo estar num espaço educativo que não precisa de palavras, então aí eu acho que chegamos ao sítio certo. Pronto, isto é o que eu acredito. Miguel, é a minha paixão, já reparaste, não é? E desassossego, Ana. Está toda a gente desassossegada. Olha, ainda bem que tu trouxeste essa energia toda e às vezes aquilo que tu chamas de agressividade, que eu não acho nada, acho que é expressividade, não é? É convicção, é acreditar, deixa-me. Já está. É convicção, aliás, é amor, não é? É amor a uma causa, é tudo isso. E, portanto, acho que foi brilhante. Eu até tenho medo de estragar. Eu nem quero dizer muito, que é para não estragar, porque eu acho que trouxeste uma partilha excelente, extraordinária, inquietante, deixou esta gente toda baralhada. Essa é um bocadinho a ideia, mas também foi ao mesmo tempo contagiante e esse contágio é fundamental, porque precisamos todos de educadores melhores, precisamos todos de professores de primeiro ciclo melhores, ainda bem que temos aqui professores de primeiro ciclo. Sim. É importante mudar também o primeiro ciclo. E eu estou a generalizar, é claro que há exceções. Muitas das meninas que aqui estão num mestrado pré-escolar e primeiro ciclo, portanto têm esta dupla função e também, se tiverem a oportunidade de ir para esse contexto de primeiro ciclo, também têm a oportunidade de transformar. E realmente essa transformação faz-se de convicções, faz-se de muita intencionalidade. Todo o detalhe tem que ter uma intencionalidade. E muitas vezes os educadores e os professores descuram esse detalhe e quando ele podia ser tão importante e faz tanta diferença na vida das crianças e na nossa própria vida. Olha, trouxeste Miguel, sabes o que é que eu recordo mais do meu jardim de infância? É o cheiro. Não é? E às vezes eu penso quantas vezes eu nem pensei no cheiro da minha sala, não é? Mas é o que eu recordo mais, é o detalhe do cheiro. E quando nós começamos a pensar nos detalhes, até a nossa profissão ganha outro sentido. Nós começamos a perceber, afinal, qual é o nosso papel ali, não é? Exatamente. E houve alguém que teve que pensar isso, não é? Sim. É uma coisa que nós vamos falando nas aulas, agora não tanto porque é à distância, mas a questão do que educador é que eu quero ser ou em que educador é que eu me quero tornar, tem tudo a ver com isso, não é? Tem tudo a ver com pensar os detalhes e ver que relações é que se estabelecem e como é que nós vamos marcar as pessoas, não é? Um professor não é aquele que ensina, o professor é aquele que inspira, não é? Nós esquecemos da maior parte dos professores porque realmente as relações não se estabeleceram devidamente, não é? E aqueles que nós nos lembramos é porque houve ali relação, algum conflito também, em alguns casos, mas estabeleceram-se relações que ficaram para a vida. Nós vamos nos lembrar para sempre
E é esses professores, são esses educadores que eu quero que as nossas meninas da nossa escola sejam. Educadores, Sim. pessoas que inspirem, que marquem, não é? Que investam nestas relações e, portanto, deixem a sua marca. Olha, tu falaste-nos em tantas coisas importantes, falaste nos relacionamentos de fim aberto, foi algo que eu conheço, nunca pensei. Claro, falamos sempre em materiais de fim aberto, acho que trouxeste uma inovação, acho que tem que ser explorada, pelo menos no meu pensamento e naquilo que eu tenho refletido, mas é fundamental pensar sobre isso. A complexidade das relações, não é? Aceitar essa complexidade, contemplar coisas tão simples, mas tão extraordinárias, tão importantes para que estas pessoas que aqui estão, para que esta comunidade que aqui está hoje se inquiete e que pense sobre isso, que reflita e que aponte novos caminhos, que acredite, porque tudo é possível. Olha, Eu acredito nisso. Mas eu agora queria ver se alguém queria fazer alguma questão. Há aqui tanta gente que gosta tanto de falar, mas tanta gente mesmo. Eu gostava que... O Bruno estava a dizer que a Mafalda queria falar. Não, qualquer coisa. Foi porque eu falei em algumas conferências. Pronto. Já que me desafiaram, eu posso então dizer. A minha opinião, eu vejo muito numa frase que uma amiga minha escreveu e disse, que é: quando eu deixar de acreditar em educação, que a educação pode mudar, deixou de fazer sentido para mim. E eu acho que é isto. E acho que a frase dela resume tudo isto. Que é, se nós não acreditarmos naquilo que queremos e naquilo que faz sentido para nós até ao final, a educação vai deixar de existir, porque se nós estivermos a fazer uma coisa a qual nós não gostamos e não acreditamos, eu acho que vai tudo por água abaixo, porque estamos a fazer sofrer aquelas crianças e a proporcionar-lhes experiências e explorações, entre muito mais outras coisas, e a dar-lhes relações que não têm sentido para nós. E eu acho que se as relações não tiverem, se estas todas as relações, como falou, não tiverem sentido para nós, eu acho que a educação vai deixar de fazer sentido. Sim. E outra coisa que eu também queria dizer é que, por exemplo, o Bruno Leite, na conferência dele, fez-me muito pensar sobre uma coisa, que é a participação das famílias e o envolvimento das famílias. E isso marcou-me, porquê? Porque, tendo em conta esta situação de pandemia, o que eu pensei, ok, há muitos outros fatores que se sobrepõem a tudo isto, que é cada família tem um contexto, tem as situações, há muitos entraves. Mas depois eu, por outro lado, também penso que é, alguns dos educadores não estão a ter um feedback tão ativo e não estão a ter esta relação, porque eu penso, se calhar são educadores que só procuram a participação das famílias, como o Bruno Leite dizia, em que as famílias vão 1 hora à escola e fazem aquela atividade, ou dos bolos, ou da culinária, com todo o grupo. E eu acho que o envolvimento, eu acho que não é isso que deve acontecer. O que deve acontecer é, nós devemos envolver as famílias, se calhar perdermos todos os dias um bocadinho para falarmos com elas. Não é simplesmente, mas ao mesmo tempo também penso, não é aqueles 5, 10 minutos na porta que fazem a diferença. Eu acho que não são... Olha, Mafalda, fazem a diferença. Sim, fazem a diferença. Não chegam, mas fazem a diferença. Mas eu acho que uma vez ao ano não chegam. Claro, mas esses minutinhos na porta que às vezes nós desvalorizamos, não chegam, mas fazem a diferença. Quando vocês têm uma mãe que vos deixa um filho e que está angustiada e basta vocês tocarem no braço dela e dizerem algo como: está tudo bem, eu estou aqui e faz toda a diferença, não é? E se eu penso na diferença entre participação e envolvimento quando eu falo em famílias, eu também tenho que pensar nisto em relação às crianças. Exato. Elas estão a participar ou elas estão envolvidas? Exato, é isso mesmo. Eu tenho mesmo que pensar, porque muitas vezes nós estamos a reproduzir nas famílias aquilo que estamos a fazer na sala. Exato, é isso mesmo, e às vezes não nos envolvermos em, por exemplo, brincadeiras informais com as crianças e não nos envolvemos com as crianças, eu acho que dita muito isso, e eu já vivenciei situações da prática pedagógica ao longo da licenciatura e também um pouco no mestrado, em que muitos educadores chegam ao momento da brincadeira livre e estão simplesmente a preencher papéis, a registar coisas. Mas tu não tens que brincar com a criança. Não, o brincar no sentido é envolver-se. Acho que as pessoas pensam que estão, os educadores neste caso, alguns, pensam que estão num patamar muito acima. Isso. Ou seja, estou aqui e a criança está ali a brincar, deixa ela estar. Não, porque é que eles não se envolvem com as crianças? Eu não tenho que brincar com ela, como estava a dizer, mas se calhar, se me envolver nessa brincadeira e isso despoltar muitas outras coisas, vai trazer... Eu acho que aqui, Mafalda,
dá-te o meu ponto de vista, tu tens de estar disponível para a criança, porque nós também temos que, isto era outro seminário, não é, Miguel, sobre o brincar. Eu não sou muito fã da expressão brincar livre, porque acho que se não for livre já não é brincar. E isto que ela falta a dizer é muito interessante e dava aqui uma excelente discussão, não é? Qual é que é o papel do educador quando a criança está a brincar? Porque muitas vezes nós temos esta sensação de que nós temos que estar a intervir naquilo que a criança está a fazer e nós não temos. O que Régio nos diz é que a ação do educador está principalmente no antes. Antes, na preparação do espaço, na preparação dos materiais, no desenho da dinâmica da escola. A nossa ação está mais no antes do que no durante. O durante é a criança que está a explorar e esse papel é dela e esse momento é dela. Porque o que acontece muitas vezes é que nós vamos cheios de boa vontade e vamos colonizar a criança. Não é? E então também é importante aqui nós percebermos isto. Mas eu concordo contigo quando tu dizes que nós temos que nos envolver. Este envolver nem sempre significa estar em interação direta com a criança. Às vezes basta estar presente, basta olhar, basta nós criarmos com ela um ambiente seguro, onde a criança sente que pode circular, que pode mexer, que pode tocar, que pode experimentar e que está tudo bem. E isso está muito nesta preparação que vem antes das situações estarem a acontecer, não é? Porque tem a ver aquilo que eu dizia ainda há bocadinho, não é? Nós gerimos ou nós prevenimos? Nós policiamos ou nós acompanhamos? É isso. É antes que está a nossa ação. É a tal intencionalidade. Não é? Exato. Obrigada. Obrigada eu. Obrigado, Mafalda. Isto estava para 3 ou 4 seminários, não é? Para pegar em cada coisinha destas, mas realmente as relações são fundamentais, esta interação com as famílias também, né? Este envolvimento das famílias é fundamental na vida do jardim de infância e da creche. Assusta-me um bocadinho, por exemplo, quando vou levar a minha filha à escola, no primeiro ciclo, vou deixá-la ao portão, ou vou deixá-la a uma porta e depois o espaço de aprendizagem é fechado aos pais, ninguém pode passar daquela porta para dentro. E eu revolto-me tanto quando chego à escola dela, entre a primeira porta e quando chego à segunda... Sim. Já não dá. Não dá para entrar. Mas isso é agora, pandemia, ou já era assim? Já, sempre foi assim. Eu partilho as tuas dores. O meu filho este ano frequentou uma escola aqui em Leiria e eu não gostei da experiência. Andou na escola do Telheiro, eu digo já qual é. Não gostei da experiência, não senti nada acolhida. Faltou aquilo que eu dizia a Mafalda, o tal cheiro, a tal toque, sabem? E está tudo bem. Mas eu acredito cada vez mais que a relação que nós temos com as famílias é muitas vezes um reflexo da relação que nós temos com as crianças. Porque se dentro da sala nós começarmos a trabalhar nesta perspectiva de envolvimento da criança, é quase impossível nós não envolvermos a família. Porque a própria criança puxa a família. Então eu acho que nós não podemos abraçar tudo ao mesmo tempo, é impossível, nós nunca vamos ser capazes. Nós temos que escolher uma coisa e focar nessa coisa e depois vamos... Uma leva à outra, mas não dá para eu agora chegar amanhã à escola, certo, agora vou mudar o meu espaço, vou mudar a minha relação, vou mudar o meu envolvimento, vou mudar isto. Não dá, né? Nós vamos ter que escolher uma coisa, agarrar nela e vamos lá. O que é que eu posso saber? E naturalmente essa coisa eu vou sentir que para fazer essa vou ter que trabalhar noutra e para fazer outra tenho que trabalhar noutra e começamos então a tal espiral. Mas eu acredito que se nós começarmos dentro da sala a trabalhar para um envolvimento da criança e não apenas uma participação da criança e se pararmos de confundir entusiasmo com interesse, porque nós confundimos muito o entusiasmo da criança com o interesse da criança, eu acredito que aquilo que acontece dentro da sala depois começa a passar para fora e vai nos ser muito mais natural este envolvimento com as famílias, até porque quando eu começo a refletir sobre o meu fazer pedagógico eu ganho uma coisa que é extraordinária, que é um superpoder que se chama confiança, segurança. Porque quando eu começo a ler, a estudar e quando eu me começo a capacitar, eu saio do lugar do achismo e eu passo a conseguir sustentar e justificar as minhas opções. E esta confiança, na relação depois com as famílias, tem um impacto tremendo. Tremendo. Ok? E naturalmente as coisas depois vão acontecendo, porque a tua confiança vai gerar confiança nas famílias, vai fazer com que elas te procurem e vai fazer com que tu não te sintas assustado quando elas te procuram. E isto tudo mexe e cria-se uma relação. Não é? Sem dúvida.
Então e mais? Mais questões? Mais comentários? O fim da conferência está nas vossas mãos, portanto. Alguém quer? Digam tudo, ou calem-se para sempre. Exatamente. Mas nós estamos a Eu acho, posso falar? Só uma coisinha curta, porque quando eu começo a falar, falo muito. Então, eu acho que aquilo que, pronto, a Ana foi uma pessoa que eu conheci no momento certo, no momento em que eu precisava de apoio para continuar aqui um bocado da minha loucura, e apoio tudo o que ela diz, gosto muito de ouvir, faz bem, parece aquele spa que nós precisamos de fazer, mas temos que continuar a ser na mesma pesquisadores, muito pesquisadores, e deixar de ser a criança também pesquisadora. Agora, há uma coisa que não se tocou aqui, por causa se calhar do tema, nunca devemos esquecer que a escola não é só a escola e edifício, a rua à volta, as pessoas. E há que sair para a rua com as crianças, porque a aprendizagem está muito lá fora. E eu vejo, continuo a ver, não só no lugar onde eu trabalho, não de modo algum, em muitos sítios fora daqui da zona onde eu moro, a criança está um sol brilhante e antes da pandemia estava fechada e garantidamente que a seguir fechada vai estar. E não me venham dizer que respeitam a criança, porque há maneiras de sair com cuidados e proteção. Não vão 10, vão 2. Não vão todos ao mesmo tempo, vão de cada vez. Também são aprendizagens, saber esperar. E a escola, e há muitos materiais que nós encontramos no nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que em vez de pôr no lixo, aproveitá-los e levá-los para a escola, porque o material de não estruturado ou de fim aberto, como queiram chamar, é garantidamente um foco enorme. Sabes, Sílvia, quando eu falo nesta ideia de começarmos a ver soluções e não os problemas, eu acredito que vai muito em quanto tu estás a dizer, não é? Eu não posso sair porque eu não posso levar os 15. Leva aos 7. Não é? Se eu defendo uma educação que é personalizada, se eu defendo o respeito pela individualidade de cada criança, então eu escrevo isto no meu projeto educativo e depois não faço isto e não faço aquilo que não podem fazer todos. Pois é. Não há Aliás, nem coerência, todos não podem é? querer fazer, não é? Por exemplo, Pronto, eu posso não ter os mesmos interesses que o meu colega, o meu melhor amigo pode não ter os mesmos interesses, e isso há que respeitar, nem todos temos que sair de um pré-escolar a saber as letras todas, a saber os números todos, isso a mim não me interessa, eu prefiro saber que uma árvore tem folhas e que aquelas folhas vão cair no sítio certo, na altura certa. Se calhar para mim, Sílvia, isso faz sentido, para outra pessoa não faz sentido, as minhas curiosidades se calhar são diferentes e garantidamente são diferentes das crianças umas para as outras. E é essa singularidade que muitas vezes que eu acho que passa um pouco ao lado. E é os interesses das crianças, às vezes também, quando nós trabalhamos nas aldeias, está muito virado para a rua, para explorar a rua, a terra, mexer na terra. E muitas vezes há lugares onde não têm esse direito. Eu estive num primeiro ciclo onde estava completamente, vinha de um pré-escolar, fui para o primeiro ciclo, onde quando eu vi as horas, os tempos de recreio, era terrível, era um horror. Sim. Então levei um bocado daquilo que eu tinha da minha alma de pré-escolar, porque eu acho que eu identifico sempre 200% com pré-escolar, levei a cozinha de lama. Isso é ridículo, não é? Ter uma cozinha de lama num primeiro ciclo, já passaram essa idade, coitado das crianças. Mas não, foi a melhor coisa que eu se calhar fiz naquela escola, no meu ver, porque acabou-se as brigas, acabou-se os miúdos sentados de castigo a pensar na vida, porque pensar na vida até eu com 50 anos é difícil quando mais uma criança de um primeiro ciclo pensar na vida. Acabou-se a maior parte dessas coisas e eu acho que muitas vezes é o detalhe, aquela pequenez que nós levamos para a escola, que é enorme para eles, faz toda a diferença. Eu nunca mais vou me esquecer de umas miúdas do segundo ano que chegaram para mim todas coquetes, a andar, tic-tic-tic-tic. Eu disse, onde é que vocês vão, meninas, hoje? Então, hoje é o dia das mulheres, vamos jantar fora. E se jantar fora tem os homens, porque elas eram todas casadas e tinham filhos, aquilo era uma família, era o faz de conta, pronto. Nisto, e meia hora de recreio. Estão em casa a tomar conta dos filhos. Pode não parecer nada, mas para mim é muito porque focaram-se naquela brincadeira da cozinha de lama. Para uns era a lagoa onde iam pescar por causa de onde eles moravam perto da lagoa e então viam os pais ir à pesca. Quando havia a poça da água, faziam umas canas e iam pescar. Foi passado assim aquele ano todo. Hoje, garantidamente, se eu voltar a essa escola,
só deve lá estar os buracos se a água não preenche, se a lama não os preencheu. E é pena, porque nós não podemos esquecer que os miúdos do primeiro ciclo são mais ou menos igual que o pré-escolar, as brincadeiras é a mesma coisa. Só interromper para dizer o seguinte, eu comecei esta conferência hoje a dizer que eu me sentia advogada da infância. Quem acompanha o Calambaca sabe que eu uso muito a hashtag e a expressão guardiões da infância, que nós somos guardiões da infância. E eu acho que vai muito em conta aquilo que estás a dizer. Agora, é a tal coisa, focar na solução. Se nós todos estamos aqui hoje a começarmos a trabalhar nesse sentido e começarmos a pensar no que fazemos e a sustentar o que fazemos, isto começa a mudar, isto começa... Eu já sinto uma mudança, eu estava a dizer ao Miguel, eu sou muito positiva, mas já sinto uma mudança muito grande em relação a muitas coisas. Acho que está a haver um movimento agora muito impulsionado pelas redes sociais e que nós podemos aproveitar esse movimento para começar a fazer mudanças, e acho que sim, acho que as coisas vão acontecendo e nós temos efetivamente que respeitar a criança e defendê-la, seja no pré-escolar, seja no primeiro ciclo, não é? Eu sei que as do primeiro ciclo estão sujeitas a alguns tipos de agressões, também bastante violentos, e nós efetivamente podemos fazer aí a diferença e devemos fazer aí a diferença. Mas volto a afirmar, conhecimento, conhecimento, conhecimento. E também é muito importante uma coisa que eu não disse, tribo. Ter equipa, ter pessoas à nossa volta. E se não tens essas pessoas na tua sala, se não tens essas pessoas na tua escola, encontra fora, não é? Eu tenho aqui uma série de pessoas que estão comigo todas as semanas, onde estamos a partilhar ideias, o próprio Bruno conhecemos à conta destas trocas, e se não tens na tua escola não faz mal? Vais tentar mudar isso aos poucos, mas enquanto tentas, encontra fora, encontra pessoas que estejam ao teu lado, que pensem contigo, que partilhem contigo, com quem possas, pessoas que se inquietem contigo, e que possam ficar desassossegadas, como a Silvia gosta de dizer, e eu acho que isso é muito importante, porque eu não acredito, acho que este caminho não deve ser solitário, nem pode ser solitário, nós precisamos de companhia, não é? Eu estava aqui a pensar se ia intervir e a minha intervenção é nesse sentido, porque eu tenho 33 anos de serviço, levei 25 a ler, a achar que aquilo que eu fazia não era aquilo que eu acreditava, mas eu não sabia fazer diferente, porque eu vinha de uma escola muito formal, eu fui formada na João de Deus, e eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer, mas depois só com leituras eu não conseguia chegar lá. E eu consegui mudar e levei cerca de 10 anos a conseguir ver que a minha prática está de acordo com aquilo em que eu acredito, quando encontrei colegas que acreditavam no mesmo. Portanto, eu sou sócia do Movimento Escola Moderna, foi com elas, com os colegas do MEM, que eu consegui mudar as práticas, porque sozinha eu acreditava que não era aquela prática, mas eu não sabia fazer outra. Sim. E eu achava que lendo chegava, aplicava. Não é assim. Nós temos umas atitudes e umas maneiras de estar durante anos, e eram 25 anos de prática, que não era a prática em que eu já acreditava, mas eu estava sempre a cair nela. Sim. O tom de voz. Eu passei a ter que me filmar para conseguir ver o meu tom de voz, a minha atitude, e foi através de filmar, partilhar, refletir em conjunto, porque os olhos que nos veem são diferentes daquilo que nós vemos. E que coragem! Que coragem! É o acreditar, porque se verdadeiramente eu quero mudar, eu tenho que pedir todas as ajudas para mudar. Se eu sozinha, eu vi que não fui capaz. Não é? E vai ao encontro daquela citação, não é? Pôr-nos disponíveis para ouvir o outro e às vezes a crítica do outro. E perceber que essa crítica não é uma coisa pessoal. É a situação de me olhar ao espelho e aquilo que eu via do outro lado do espelho não era aquilo que eu era como pessoa e que eu queria encontrar como profissional. E eu neste momento acredito que eu sou como pessoa e como profissional a mesma pessoa. Boa. Obrigada. Que bom. E sim, ter tribo eu acho mesmo muito importante. Ok? Encontrarem pessoas à vossa volta, encontrarem aquela amiga, aquele amigo com quem se possa refletir em conjunto. Voltamos mais uma vez à palavra deste encontro: relação. Nós aprendemos em relação. E voltando a citar Loris Malaguzzi, sem relação não há educação. E isto é válido para as crianças e isto é válido para nós. Acabava perfeitamente assim. Não dizia mais nada. É que mandas, a casa é tua. Vamos ver se mais alguém quer dizer alguma coisa e vamos terminar, não é? Já que estamos há algum tempo.
temos todos que ir cozinhar, não é? Temos que ir fazer o jantar, está na hora. Eu pus o marido na cozinha. Quem quer fazer a última pergunta? É a Daniela? Não. Sim. Olá, Daniela. Então vá. É a última. Não, desculpem, eu ativei o som sem querer, não era para colocar nenhuma questão, desculpe. Mas já agora pode aproveitar. Não. Eu vim há bocadinho alguém perguntar o que é que queria dizer calambaca. Sim, foi a Joana Caçadora. Eu ia te dizer que podias perder esta oportunidade para dizer o que é que é. É assim, está um post nas páginas que explica isso, mas de uma forma muito resumida. Eu comecei a sonhar com um espaço educativo diferente quando ainda estava a estudar. E acho que todas nós passámos um bocadinho por isso, não é? Este sonho de ter um espaço, de ter uma escola, de conseguir fazer algo diferente. E sonhava muito com isso, mesmo muito. E em 2006, no ano em que eu fui pela primeira vez a Régio, eu estive em Régio e depois eu fui fazer uma tour pela Grécia. E tive uns meses de mochila às costas a conhecer vários países da Europa e passei muito tempo na Grécia. E quando cheguei à Grécia fui a um lugar em Meteora que se chama Calambaca. E nesse lugar Calambaca, que é um sítio maravilhoso, eu encontrei a imagem, a paisagem que de alguma forma traduzia o meu castelo no ar, aquele sonho, não é? Eu dizia que a minha escola era o meu castelo no ar porque o café onde eu ia estudar na universidade tinha no balcão escrito a frase: se construíste castelos no ar, não faz mal, agora só tens que lhe criar as fundações. E eu tinha esta ideia que a escola e o espaço eu queria era o meu castelo no ar. E quando eu cheguei a Calambaca, vocês depois podem pesquisar, é um sítio lindo, que tem umas rochas imensas com mesquitas, mesmo no topo, que nós questionamos como é que aquilo foi ali parar, e é maravilhoso. E eu senti isto é o lugar dos castelos no ar. E foi aí, ainda tenho esse caderno, que eu me sentei durante umas horas a desenhar pela primeira vez o meu projeto, a escrevê-lo, a sonhá-lo, ok, o que é que eu quero, o que é que eu sonho, o que é que eu preciso de fazer. E foi aí que começou este projeto, que agora em 2017 ganhou forma. E então eu dei ao projeto o nome do sonho e o nome do sítio onde ele começou a ser realmente, quando eu comecei a criar as fundações, foi em Calambaca. Ana, olha, fizeste-me lembrar aquela história do Fernando Pessoa, não é? Pedras no meu caminho, guardo-as todas. Um dia construirei um castelo. Não é? Os obstáculos, os problemas que nos surgirem, nós temos que os guardar. Ajuda-nos a criar a nossa identidade, a fazer parte dessa transformação, não é? E deste crescimento. Está bem, então eu acho que chegou a altura de terminar, não é? Como tudo que é bom termina. Acho que vamos ter que deixar o resto da conversa para outros ciclos de conferência, para outras conferências, para outros fóruns. Claro. Acho que uma chave de ouro este ciclo de conferências, Ana. Muito obrigado, foi mesmo obrigada eu connosco. E obrigado a todos por terem estado neste ciclo, nesta conferência específica, e até uma próxima. Já não vos digo para a semana, há outro, pronto, terminou mesmo. Obrigada. Bem-ajam, parabéns à Escola de Educação de Ciências Sociais, foi um ciclo fantástico, parabéns. Cristina, obrigado. Adeus, boa tarde, obrigada. Adeus. Mesma fala. Adeus, professora, adeus. Bruno, ainda estás? Não. Sim, desculpa. Sim, Miguel. Estava a ouvir-vos e estava ao mesmo tempo a trabalhar aqui, a fazer outras coisas. Enfim. Olha, o multitasking é para as mulheres. Diz isso ao Marcelo Rebelo de Sousa. Estava aqui, enfim. Mas pronto. Mas foi muito bem, Ana, sim senhora. Eu não esperava outra coisa também. Mas sim, foi bom. Eu estava mesmo a ouvir, está bem? Até que ia comentando aqui algumas coisas.
Mas acho que foi bom, é giro. É bom quando fica assim, o pessoal fica inquietado. Ainda está aqui muita gente, se calhar. Estou a minha Catarina Marques, que saudades. Olá, mas estava muito barulho aqui em casa, adorei, obrigada, foi bom matar saudades. Muito bom. Um beijinho. Obrigada ao Miguel por este ciclo, foi o máximo. Aproveitei o que consegui. Obrigada. Beijinho. Ai, Ana Sofia, agora estou a ver toda a gente. Ana Sofia, lá. Tão bom. Tá bem. Pronto. Então vamos. Vamos esperar que o pessoal vá saindo, não é? É isso.